Opa, e aí galera do canal iFísica, muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Irã, eu vou fazer parte aqui do canal agora também, o Felipe me chamou para participar, para fazer alguns vídeos, então esse é o primeiro vídeo que eu venho aqui falar com vocês publicamente. No caso, para quem não me conhece, só fazendo uma breve apresentação aqui, eu sou o Irã, estou fazendo doutorado na UFMG agora também, entrei recentemente, fiz o meu mestrado lá no IFT e fiz a minha graduação na UFMG. E como primeiro vídeo aqui, eu gostaria de tratar sobre o Prêmio Nobel, em que, no caso, eu vou falar mais especificamente sobre o Prêmio Nobel de 1901. Eu e Felipe, a gente conversou e nada mais legal do que aproveitar o mês do Nobel do que falar dos Nobels passados, né? Então, no caso, eu escolhi como um primeiro Nobel aqui poder falar sobre o Nobel de 1901, que eu acho que é uma boa pedida para um primeiro vídeo, falar sobre o primeiro Prêmio Nobel de Física, não é mesmo? Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e bora lá. Seguinte, para fazer esse vídeo aqui, eu pensei em separar ele em três partes, em que primeiro eu vou falar sobre quem ganhou o Prêmio Nobel, passar um pouco sobre o contexto histórico de como é que estava a física na época, porque eu estou falando de Prêmio Nobel do passado, é interessante a gente saber como que era a física na época. E em seguida eu vou passar sobre a fundamentação teórica envolvida no trabalho, explicar alguns conceitos importantes ali. E por fim vou falar sobre o trabalho desenvolvido propriamente. Então é mais ou menos essa linha que eu vou seguir nesse vídeo aqui. E bora começar falando de quem ganhou. Quem ganhou o prêmio de 1901 foi o Wilhelm Conrad Röntgen, se eu não estou pronunciando o nome dele errado. Na época ele trabalhava na Universidade de Munique, em que, no caso, o trabalho pelo qual ele ganhou o Nobel foi publicado em 1895, em que, no caso, ele descobriu os raios-x e em 1901 foi laureado com o Prêmio Nobel devido à importância dessa descoberta dele. Aí só para falar do contexto histórico no qual o trabalho foi publicado e no qual também o Prêmio Nobel ele foi entregue, na época ainda não existia a física quântica como a gente conhece, não existia também a teoria da relatividade especial, a física moderna não existia. Era aquele período ali no final do século XIX em que muitos davam a física como acabada praticamente, faltando só alguns refinos, técnicas mais precisas, medições mais precisas, que no caso o Lord Kelvin, né, tem essa frase atribuída a ele de que a física estaria morta, né, faltaria só medições mais precisas, tem essa frase atribuída a ele. Mas, então, esse era o contexto, basicamente, em que na parte da mecânica a gente já tinha mecânica lagrangiana, mecânica newtoniana consolidada, a mecânica dava conta de explicar diversos problemas complexos, a gente tinha as leis da conservação da energia no momento bem aceitas, as leis da termodinâmica já tinham sido trabalhadas, no caso, em que o Joule, né, quando ele estava desenvolvendo a termodinâmica junto com outros, foi mais ou menos nesse período histórico, no século XIX. O eletromagnetismo em si, ele já estava bem fundamentado com as equações de Maxwell. Maxwell já tinha publicado suas equações, já tinha previsto as ondas eletromagnéticas, e nesse contexto que a física estava basicamente. Então já tinha muita coisa bem encaminhada, só que aí veio uma reviravolta no século XX, como a gente sabe, com a física moderna, né, que veio ali junto com a física quântica e a relatividade especial. Mas nessa época em que o Röntgen descobriu os raios-x, a gente tinha uma percepção de que a física ela já estava bastante avançada. E de fato estava, conforme vocês podem perceber pelos desenvolvimentos que foram feitos que eu citei aqui. Agora, feito esse panorama histórico, eu queria falar sobre o experimento que levou ele à descoberta dos raios-x. No caso, o Röntgen estava trabalhando com tubos de Crookes que seriam primitivos aos tubos de raios catódicos, em que o que consistiam esses tubos? Esses tubos eram grandes ampolas de vidro, em que lá dentro você tinha um gás rarefeito, ou seja, a pressão interna lá dentro dessa ampola era bem menor do que a pressão atmosférica, e ainda dentro desse vidro, dessa ampola de vidro, você tinha dois eletrodos, um cátodo e um anodo, em que você induzia uma alta diferença de potencial entre esses dois eletrodos, né, uma alta tensão ali, e dada essa alta tensão, a gente tinha um movimento de partículas carregadas do cátodo para o anodo, e consequentemente a gente tinha então um feixe luminoso sendo gerado
nesse tubo de Crookes ou tubo de raios catódicos futuramente, né? Aí, dada essa montagem experimental, o que o Röntgen fez? Ele cobriu esses tubos de raios catódicos com papelão e aí o que se esperava? Se esperava que não fosse passar a luz porque você tinha ali o papelão cobrindo esse tubo de raios catódicos. Só que não foi isso que aconteceu. De fato, esse feixe de raios catódicos, né, esse feixe luminoso, ele atravessou o papelão e, no caso, fez uma placa de metal que ele tinha colocado depois do tubo de raios catódicos, aliás, do tubo de Crookes, brilhar, né? Então, basicamente, você tinha o feixe luminoso sendo gerado, você tinha um papelão cobrindo esse tubo de Crookes, e aí essa radiação ela conseguia atravessar esse papelão e incidir no metal e, consequentemente, fazer ele brilhar. Né, em que, no caso, não vale entrar em tantos detalhes assim sobre esse processo do metal brilhar, porque o ponto principal que o Röntgen notou foi que o papelão ele não estava deixando, aliás, o papelão ele estava deixando a luz passar e a placa metálica não. Então ele percebeu aí que tinha uma diferença entre o papelão e entre a placa de metal e, no caso, essa radiação, que ele não sabia o que era, essa radiação estranha a princípio, ela poderia atravessar certos materiais e outros não. Então, dada a estranheza desse processo, ele chamou essa radiação, né, de raios X, em que ele colocou esse X devido justamente à estranheza dessa radiação, porque ela era capaz de atravessar materiais opacos à luz visível, como o papelão, mas era bloqueada por outros materiais, como, por exemplo, a placa metálica que ele colocou lá. Agora que eu falei sobre o contexto histórico, falei sobre o experimento, vale a pena a gente falar sobre o que está por trás, teoricamente, desse processo, né? Bom, inicialmente a gente tem que falar sobre o que é a luz, né? Sobre a radiação, sobre o espectro eletromagnético como um todo, para poder tratar dos raios-x. E o que a gente tem do eletromagnetismo? A gente tem que a luz, no caso a visível, ela é uma parte ali do espectro eletromagnético. De fato, uma onda eletromagnética, para uma onda eletromagnética, a gente tem todo um espectro que ela pode estar definida, a depender do que? Do seu comprimento de onda. Então a gente tem todo um espectro eletromagnético em que a gente tem as ondas de rádio, a gente tem a luz visível, a gente tem a ultravioleta, a gente tem raios gama, em que, no caso, o que vai diferenciar? A gente tem os raios-x, como eu acabei de falar, né? Em que os raios-x eles são uma parte desse espectro eletromagnético, e o que vai diferir esses diferentes tipos de radiação, esses diferentes tipos de luz, vai ser justamente o comprimento de onda de cada uma dessas partes do espectro eletromagnético, né? Então, para cada tipo de radiação, a gente vai ter uma faixa ali de comprimento de onda que define essa radiação. Então, no caso, os raios-x, eles eram apenas uma parte ali do espectro eletromagnético. No caso, detalhando ainda mais o espectro eletromagnético, quanto mais à direita do espectro, ou seja, quanto mais para a região do ultravioleta, para a região dos raios-x, para a região dos raios gama, a gente tem que o comprimento de onda ele é menor, né? O comprimento de onda ele vai diminuindo e a frequência vai aumentando, porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. E quanto mais à esquerda, maior vai ser o comprimento de onda e menor vai ser a frequência. Então, falando da parte do espectro eletromagnético que os raios-x se encontram, no caso, a parte mais à direita do espectro eletromagnético, a gente tem que os raios-x eles se encontram numa pequena porção ali do espectro eletromagnético, em que o comprimento de onda deles varia de 0,01 a 10 nanômetros. Então a gente tem que é um comprimento de onda bem pequeno para esse tipo de radiação. E já que eu falei que, de forma geral, determinados tipos de radiação penetram alguns materiais e outros não, como por exemplo a luz visível, né? A luz visível ela não penetra, por exemplo, a nossa pele, já os raios-x, eles penetram. O que está por trás desse processo, né? O que está por trás desse processo é justamente a composição do material. Porque, vamos lá, pelos raios-x eles serem mais energéticos, eles vão conseguir penetrar determinados compostos, determinados materiais, que a luz visível ela não vai conseguir por ela ser menos energética. E o que está envolvido nesse processo é justamente a quantidade de elétrons, a quantidade
de átomos de um determinado material. Então, por exemplo, se a gente tem um material em que ele é composto de átomos com um número atômico maior, esse material ele vai ter uma quantidade de elétrons maior. Agora, se a gente pega um outro material aqui que tem um número atômico menor, que tem poucos elétrons, né, a gente tem que vai ter uma diferença no processo de penetração dessa radiação para esses diferentes tipos de materiais. Se a gente for pegar, por exemplo, a luz visível pode ser que ela consiga penetrar esse material aqui com com um número atômico baixo e consequentemente com poucos elétrons, mas pode ser que ela não consiga penetrar esse material aqui com um número atômico maior. Já os raios-x não. Já os raios-x eles vão penetrar tanto esse material aqui com um número atômico menor, tanto esse material com um número atômico maior, a depender, é claro, desse número atômico. Eu estou usando aqui linhas gerais apenas para vocês entenderem a ideia. Então, existe essa diferença do que uma onda eletromagnética pode penetrar ou não, a depender muito do material ali que a gente está tratando. E falando dos raios-x especificamente, os raios-x, por exemplo, eles conseguem penetrar a nossa pele e não conseguem penetrar, por exemplo, os nossos ossos, não conseguem, por exemplo, penetrar metais e por aí vai. Falando agora um pouco mais sobre esse trabalho que o Röntgen desenvolveu, ele foi além dessa observação em que, no caso, ele foi o primeiro também a mostrar que isso que ele descobriu poderia ter diversas aplicações, inclusive para medicina, em que, no caso, na época, ele explorando essa ideia de que a gente tinha uma absorção diferente da luz para diferentes materiais, ele incidiu raio-x contra a mão da mulher dele, em que, no caso, a primeira foto de raio-x, né, a primeira imagem de raio-x gerada foi a imagem da mão da mulher do Röntgen, em que lá dá para ver justamente os detalhes de uma imagem de raio-x como a gente tem hoje, né, em que a gente tem lá os ossos da mão da mulher e a gente tem também lá, inclusive, o anel de aliança dela. Então, ele, além de ter descoberto os raios-x e ter descoberto que a luz era absorvida de forma diferente por diferentes materiais, ele foi o primeiro também a mostrar que isso que ele descobriu poderia ter aplicações fantásticas, extraordinárias para medicina e para diversas outras áreas. Então, ele, além da descoberta, ele mostrou a relevância dela no caso, por exemplo, mais famoso da medicina, né, que são os exames de raio-x. Agora, além das aplicações médicas que foram desenvolvidas a partir do trabalho do Röntgen, que foi a descoberta dos raios-x, a gente teve também outras aplicações, inclusive na própria física, em que, no caso, o Max von Laue, ele usou a difração de raio-x para poder investigar a estrutura cristalina de diferentes materiais. Então, como vocês podem ver, o trabalho do Röntgen ele trouxe diversas implicações teóricas para a própria física, né, e para o desenvolvimento da física no século XX, e para além disso também trouxe diversas aplicações em outras áreas, como por exemplo na medicina, em que hoje em dia quem que nunca fez um exame de raio-x, não é mesmo? Bom, no caso, se estiver gostando do vídeo até aqui, deixa o gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para o YouTube te lembrar de quando tiver vídeo novo e, lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar de saber da história do primeiro Nobel de Física. Por fim, eu queria fazer um comentário aqui, uma reflexão sobre essas grandes descobertas que inclusive levam a receber prêmio Nobel e por aí vai, que é o seguinte: muitas vezes essas grandes descobertas, elas são feitas em contextos nos quais você não está pensando nisso daí. Você não está pensando nas consequências dessa descoberta que você vai fazer, em que você tem que as aplicações práticas disso, elas só vêm depois, e só depois que a gente vê os reais impactos que uma descoberta teve, e que no caso, por exemplo, o Röntgen ele descobriu isso em 1895. Só em 1901
que ele foi ser agraciado com o Prêmio Nobel e, assim, hoje a gente consegue ver claramente a fundamental importância da descoberta que ele fez. Na época, quando ele estava fazendo o experimento, dificilmente ele pensou que teria essa proporção, que traria essas implicações profundas que trouxe, que traria essas aplicações importantíssimas nas diversas áreas do conhecimento que teve. Então, assim, o conhecimento, muitas vezes, ele é construído sem um compromisso ali direto com a aplicabilidade, mas muitas vezes são os casos em que esse conhecimento desenvolvido, esse trabalho desenvolvido sem um compromisso com a aplicabilidade, traz impactos profundos, tanto teóricos quanto práticos, e o raio-x, né, a descoberta dos raios-x é um exemplo perfeito disso, né, em que, no caso, o Rutger estava estudando radiação em tubos de raios catódicos, e isso levou ele a descobrir um dos exames de imagem mais usados na medicina. E por esse vídeo é só. Muito obrigado e até a próxima.